Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Bezerra Machado, sou nutricionista aqui no Rio Grande do Sul, CRN 212344. E vamos agora falar sobre as fibras, né? As fibras, elas são divididas entre fibras solúveis e insolúveis. E existe um mecanismo de ingestão da fibra, mas não de absorção da fibra. Porque a fibra é ingerida, mas ela não é absorvida, ela permanece no tubo digestório, né, conferindo saciedade, dando volume ao bolo fecal e também como fonte de alimento para as bactérias intestinais, né, que devem viver em simbiose conosco, né? Se elas vivem em uma relação parasitária, né, a gente tem lá a desbiose, né, que é a perda de seletividade do intestino. O nosso intestino ele precisa ser seletivo com relação ao que a gente come. Né? Então, há mais ou menos 2 horas atrás, eu fiz essa demonstração aqui, a gente tem, ó, tá? Aqui eu coloquei lipídio, gordura, né? Óleo, e aqui eu coloquei água. E aí a gente fez o gel dessa maneira, com gordura formou o gel e com água formou o gel. Né? Depois disso, eu não contente, né, eu coloquei água no que tinha lipídio e lipídio no que tinha água, né, gordura no que tinha água. E aí a gente pode ver que ele está bem brilhoso, né? E eu proporcionalmente eu coloquei bem menos lipídio aqui do que aqui. Né? E ele está brilhoso, significa que esse gel ele não absorveu totalmente essa gordura, porque está brilhosa, a gordura é brilhosa. Esse aqui está opaco, porque a gente colocou primeiro a gordura e depois a gente completou com água, né? E eu tenho certeza que a gente colocando mais água aqui, os dois vão absorver água, né? Mais água, ó, tá? E esse gel vai se manter. Então, isso significa que o, o, quando a gente absorve, olha aqui, ó, ela já absorveu, ó, né? Já, ó, o gel se mantém. E aqui também, ó, aqui botei bastante água, ó, e ó, a gente vai ver que ele vai inclusive demorar mais para absorver, ó, né? Demora mais para absorver, tá? Mas está absorvendo e o que é o que a gente quer, né? Então aqui, ó, a gente vai pro experimento mesmo, né? Então eu vou colocar óleo nesse daqui e vamos colocar a água nesse daqui. E a gente vai ver que os dois formarão o gel. Então, quando a gente consome a fibra assim, esse processo de formação do gel
ele se dá dentro da gente. Ele é entérico, né? Ele é dentro da gente. E quando a gente consome esse gel já feito, a gente perde a ação. Ó, dá pra ver que a cor fica bem diferente, ó. Ó, fica bem diferente, né? Por quê? Porque aqui ele formou o gel com lipídio. E a gente vai colocar água aqui, ó, e ele vai continuar formando esse gel. Ó, olha aí, ó. Tá aqui, ó. Então aqui ele já vai estar, né, praticamente passando pelo piloro aqui. O piloro é uma válvula, gente, que controla o esvaziamento gástrico, né? Controla o esvaziamento do estômago. Né? Então, se ele passa pelo piloro aqui, ele entra no duodeno, aonde ele vai receber os sais biliares, vai receber as lipases pancreáticas, que são gorduras também, né? Os sais biliares também são gorduras e toxinas que o corpo da gente produz, né? A gente faz hemólise, né? É a quebra do sangue da gente, né? Ele é assim dissociado em pequenas partes para formar um novo sangue e o resultado disso, que é tóxico, vira bile e é excretado junto com a bile, né? Nesse suco biliar, né? Que vai ter água, vai ter sais biliares, fosfolipídios, para também ajudar a absorção das gorduras, principalmente. Então isso é gordura. E aí quando a gente ingere ela assim, seca, o nosso corpo não realiza a reabsorção dessas gorduras e dessas enzimas de digestão de proteínas, que são chamadas de zimogênio. No estômago, a gente tem o pepsinogênio. Com a acidez do estômago, ele é convertido a pepsina, que é uma enzima que destrói proteínas e que, consumindo as fibras secas, a gente vai ter a absorção dessas enzimas já na fase gástrica. Então, quanto mais seca ela chegar no nosso duodeno, no jejum e no ilho, mais a gente vai absorver essa produção do corpo de enzimas e sais biliares. E vai potencializar na gente a redução da absorção de glicose, de gorduras, né? Então, quando a gente consome a fibra assim, o ganho é muito maior. Assim, estou um pouco receoso porque o pessoal diz para ingerir com bastante água. Sim, imprescindível, precisamos de água, muita água para consumir fibras. A recomendação é de 35 ml por quilo de peso. Quando a gente consome uma fibra assim, essa recomendação ela vai ser aumentada. A gente vai estar aí com 40, 42, 45, se fizer exercício, 48 ml
por quilo de peso, precisa, porque o corpo daí vai depender da demanda do exercício, né? Lembrando que quando a gente sente a sede, a gente já está desidratado, a gente só sente a sede quando a gente está desidratado. Então, ingerir água é muito importante, muito, muito, muito importante. Mas a fibra, o trânsito gastrointestinal, a fibra é um automóvel lento, né? Um automóvel antigo. Ela vai a 80 por hora. A água, ela tem livre passagem pelo piloro. A água é um bólido, a água é um veículo extremamente rápido dentro do nosso intestino. E esse gel que está aqui, ó, né? Esse gel que forma, que é tão esperado para diminuir a absorção dos lipídios, diminuir a absorção dos carboidratos e também diminuir a absorção das proteínas, isso é muito importante, e até sais minerais também, tudo vai ser capturado pela higroscopia, né? O nome científico, né, é higroscopia, é a capacidade que esse nutriente, né, tem de absorver líquidos, tanto a água quanto a gordura. A gente viu aqui, né? Então, se a gente for pesquisar na internet, a internet diz que é absorção de água. Desculpa, dona internet, mas a gente acabou de ver que absorve gordura, né? Então, aí não é, né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, a secreção das lipases e da bile regulada pelo um hormônio chamado colicistoquinina, CCK. E a colicistoquinina, ela é dependente da gordura. Se nós ingerirmos essa fibra sem ingerirmos gordura junto, tanto sais biliares quanto até as enzimas digestivas pancreáticas, elas serão secretadas, mas em muito menor quantidade, o que vai diminuir a eficiência da fibra para relação enterohepática. Porque o fígado joga para dentro produtos, esses produtos se emulsificam na dieta, né, e são reabsorvidos. Quando a gente não consome gordura, a gente tem uma baixa expressão e aí a gente perde eficiência. Então, quando a gente vai ingerir a fibra, a gente está ingerindo a fibra com um objetivo, que é a formação do bolo fecal e também a nutrição das enterobactérias. Quanto melhor é a qualidade das nossas fibras, melhor é o substrato nutricional que aquelas bactérias que a gente consumiu na kombucha, no kefir, no chucrute, melhor elas vão estar vivendo. Elas não vão estar sobrevivendo, elas vão estar vivendo. E elas vivem, e é importante que elas vivam. Porque a gente pode pegar e cultivar bactérias boas, que vão viver em simbiose conosco, são simbióticas, ou patogênicas. E aí as patogênicas é a desbiose. Por quê? Porque ela putrescina, cadaverina, coisas
terríveis, né? Então, a gente tem que consumir a fibra o mais seca possível, se possível com uma gordurinha, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma bananinha esmagada e aqui está a minha fibra, o psyllium que eu estou usando, mas isso vale para o glucomanã, o glucomanano, né? Que é aqui é psyllium da planta govata. O glucomanã é do Conjacmanã da família Araceae. É a mais higroscópica que existe. Mas a beta-glucana da aveia funciona muito bem. Muito bem. É uma coisa que a gente pode consumir diariamente, né? Porque é uma coisa que está naquela proposta de complementar, né? A gente não está suplementando, não é extremamente higroscopia. Não, é uma coisa harmônica, porque devagar se vai ao longe. E a vida da gente, né? Eu prefiro viver 1000 anos a 10. Quem quer viver 10 anos a 1000, aí é o livre-arbítrio que o Papai do Céu nos deu, e eu não estou aqui para discutir com ninguém. Estou aqui para colocar a nossa visão aqui, minha e do meu docinho, que está aqui comigo, gravando e dizendo para eu olhar para a câmera, né? Tem que lembrar que tem que olhar para a câmera, né? Hoje o conteúdo é polêmico, né? Então, eu realmente estou um pouco nervoso, desculpa, pessoal, tá? Mas a questão é essa: se a gente ingere ela seca, a fibra solúvel, tem um resultado. Se a gente ingere úmida, tem outro resultado. Sempre lembrando, é um automóvel lento. A água é um bólido. A água é um carro de corrida. Ela faz curva cantando pneu. Aqui não. Aqui faz curva com segurança. Então, a gente vai consumir a fibra, ela vai descer, né? Aqui, por exemplo, né? Com essa banana aqui, tá? Ela vai descer, né? Eu vou consumir, depois de eu ter consumido aqui, eu vou consumir um pouquinho de azeite de oliva, óleo de coco, óleo de gergelim, óleos de soja, se for o caso. Não gosto, mas, né? A gente também, né? Qualquer tipo de óleo, porque vai fazer com que a gente tenha aquela resposta da colicistoquinina que vai coroar lá, né? Fazendo ela ter essa ação de captura das substâncias que a gente produz, né? E que a gente vai excretar nas fezes, e vai ajudar a gente a perder peso com mais eficiência, na minha visão. Porque tem gente que vê diferente e então eu respeito, mas a minha visão é essa, né? Eu tô assim, bem tranquilo em relação ao que eu falo, porque é isso, né? Tá? São fibras, existem fibras solúveis e fibras insolúveis, né? As fibras insolúveis, elas beneficiam a motilidade gástrica, né? Ela vai ter uma ação mecânica no bolo alimentar, né? Bolo alimentar, quilo, fezes, né? Então ela vai ajudar mecanicamente, né? A fibra solúvel não, ela vai absorver líquidos, porque ela é higroscópica, né? Ela é mais macia, né? E essa maciez
faz com que ela tenha um efeito como se fosse de uma esponja que absorve as coisas, né? Então a gente vai consumir ela longe das proteínas, longe das gorduras boas, né? Perto, vai para uma festa, vou para uma festa, vou comer docinho, eu gosto. O que eu vou fazer? Eu vou comer uma fibra, porque quando eu chegar na festa, a fibra já vai ter descendo. E aí eu vou comer aquele docinho e vou tomar água. E água eu não tomo de golinho, assim, eu tomo de canecada. Boto o salzinho, pouquinho, integral, que é o melhor, porque ele é mais fisiológico, né? Ele está mais equalizado com a concentração de sais minerais que o nosso sangue tem. Vou colocar um pouquinho de vinagre, porque o vinagre tem o ácido málico que ajuda o de maçã, né? Se for para quem tem problema renal, então que o ácido de maçã tem muito potássio, então o vinagre de álcool, né? Que não vai ter ácido málico, não vai ter tanto potássio, né? Ainda assim, aí quem é renal realmente, como eu falei lá naquele primeiro vídeo, rezo por todo mundo e principalmente por quem está em sofrimento, porque eu quero ver todo mundo feliz, né? Meu objetivo é ver a gente feliz, por isso que eu conto as piadas. e então tem que observar isso, né? E aí no vinagre de álcool é o ácido acético, né? Ele não é um substrato nutricional tão bom quanto o vinagre de maçã, né? Mas e aí tomo isso e tomo bastante água. Não fico tomando de golinho em golinho, porque eu sou meio paleolítico, né? Então a gente passou anos a fio correndo atrás da caça, matando a caça, comendo aquela carne. Daí depois a gente foi para o vegetal e a gente comeu o vegetal, a gente chegou onde tinha água e a gente tomou a água, né? O cantil, ele foi uma coisa que se desenvolveu depois. Claro, a gente vivia muito menos do que a gente vive hoje, graças a Deus, coisa boa, né? Eu quero viver bastante. E vamos trabalhar para conseguir as melhores condições para viver mais e melhor, né? Não adianta só viver mais, tem que viver melhor também, né? A gente tem que ser feliz, tem que arranjar felicidade em alguma coisa, né? E é isso, né? Então, consumir as fibras, eu gosto de consumir as fibras na parte da manhã, porque ela vai me dar saciedade durante o dia, né? E aí, à noite, meio da tarde, final da tarde, aí vamos consumir as proteínas, vamos consumir os micro-organismos, né? Vamos consumir um carboidrato complexo, porque o carboidrato complexo não vai nos dar um pico glicêmico, né? Que o pico glicêmico ele não é uma coisa legal, né? Ele aumenta a secreção de insulina, desregula muito o corpo nessa relação, né? Então, eu acho que é isso, pessoal. A nossa visão aqui da ingestão de fibra é essa, né? O quanto mais seca possível, melhor. Para quem for querer pesquisar, vai dizer, mas eu vi na internet que... Porque eu fiz essa pesquisa, né? Eu vi na internet que a fibra solúvel não passa pelo piloro
se não estiver hidratada, aí, sim, realmente. E o movimento de as ondas, né, o movimento de retropulsão do estômago, né, que a cárdia e o piloro realizam, né, com a secreção de ácido clorídrico, de pepsinogênio, de lipase gástrica, e o fator intrínseco que faz a absorção da vitamina B12, do tampão bicarbonato, que é o muco, né? Isso daí também não conta como hidratação. Fica a pergunta, né? Então, eu sei que é polêmico, peço desculpas se desacomodei alguém, não quero, meu intuito não é desacomodar ninguém, né? Mas eu também tenho que colocar a minha versão, porque eu acredito que é importante, né? E aí, se alguém conseguir me dar uma relação bioquímica melhor, né? Eu vou aceitar. Não sou o dono da verdade, né? Eu aceito, se eu estiver errado, não estou aqui para compactuar com eu. Mas até o momento, eu firmo a minha certeza em consumir ela seca e depois de um tempo, água. E saúde, pessoal!